Fala galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje nós vamos falar sobre oração subordinada substantiva. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Bem pessoal, antes de nós começarmos, a gente precisa dar uma olhada, dar uma relembrada. O que é uma oração coordenada e uma oração subordinada? Uma oração coordenada é uma oração sintaticamente independente. Então, eu posso, por exemplo, queria ir à praia, mas não tinha dinheiro. Eu posso tirar esse mais e colocar um ponto e fiz aí duas orações, duas frases independentes. Queria ir à praia, ponto. Não tinha dinheiro, ponto. Agora, a oração subordinada não. Uma oração depende da outra. Então, a oração subordinada, acontece uma relação aí entre a oração subordinada e a oração principal, tá? Oração subordinada é toda oração que funciona como termo, no caso da substantiva, Então ela vai funcionar como termo, sujeito, adjunta nominal, adjunta adverbial, predicado de outra oração, que é chamada de oração principal. O que é a oração principal? Toda oração que tem associada a ela, Então tem associada a ela uma ou mais orações, oração subordinada. Então, a gente tem a oração principal, que vai ter associada a ela, diretamente ligada a ela, uma oração subordinada, tá? Aí você vai falar assim, mas a oração principal é mais importante? Não, não existe essa relação de uma ser mais importante que a outra. Ela só é chamada de oração principal porque ela não está subordinada, tá? Ela não é a subordinada, que está aí com o conectivo, No caso, que está com a conjunção integrante, tudo bem? Então, vamos olhar isso com mais calma mais à frente. Show? Então, vamos lá. A oração subordinada substantiva, ela exerce a função de substantivo. Então, eu posso retirar, tá? E posso colocar um substantivo. Olha pra cá. Aguardamos a sua visita. Se eu parar e falar aguardamos, você vai dizer o que vai vir? Aguardamos o quê? Vai precisar do quê? Esse verbo seria um exemplo de um verbo transitivo direto, que precisa de um complemento que é chamado de objeto direto. A sua visita é o meu objeto direto, correto? E visita é o núcleo do objeto direto, é a parte mais importante. E se eu retirar esse núcleo, e modificar a frase? Aguardamos que você nos visite. Tá? Aguardamos que você nos visite. Agora eu transformei num verbo. Se eu transformei num verbo, agora eu tenho uma outra oração, correto? Então eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva. Por quê? Porque exerce a função de substantivo. Então eu tirei e exerceu. Eu poderia substituir, que o sentido seria o mesmo. Um macete que é interessante você fazer é você tentar colocar a palavra isso. Se a frase tiver sentido, é uma oração subordinada substantiva. Aguardamos isso. Show? Todos esperam a sua volta. Todos esperam. Todos esperam o quê? A sua volta, mais uma vez um exemplo de objeto direto. Correto? Volta é o núcleo desse objeto. É o núcleo do objeto direto. Agora, todos esperam que você volte aqui, o verbo voltar aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma oração subordinada substantiva, tá bom? Como eu falei anteriormente, aguardamos é minha oração principal, mas ela precisa da oração subordinada para fazer sentido também, tá? E que você nos visite é minha oração subordinada substantiva, Tá aqui com a conjunção integrante que a gente vai falar daqui a pouco. Todos esperam a sua volta, todos esperam que você volte, Todos esperam funciona como minha oração principal, OP. Os jurados estavam convencidos de minha inocência, tá? De minha inocência, convencidos, é uma característica dos jurados, tá? Então é um adjetivo. De minha inocência, no caso, funcionaria aí como um complemento nominal, tá? Funcionaria como um complemento nominal. Agora, os jurados estavam convencidos de que eu era inocente, tá? Aqui eu tenho o verbo, E
a gente tem aqui de que. Eu poderia falar, os jurados estavam convencidos disso, tá? Eu tenho uma oração subordinada substantiva, tá bom? Então, oração subordinada substantiva exerce a função do substantivo, podendo ser substituído por isso, né? Oração subordinada é a oração que funciona como termo da outra, correto? Né? De uma outra oração, e a oração principal é aquela que tem uma oração subordinada diretamente relacionada a ela, tá? Agora nós vamos começar a falar sobre as classificações das orações. Eu vou começar pela mais fácil, e na minha opinião é a mais fácil, porque o sinal dela é gráfico. Se você olhar esse tipo de sinal gráfico, você já sabe o que fazer. Que é a oração subordinada substantiva apositiva. É a única que o macete do isso não funciona, tá? É a única que o macete do isso não funciona. Por quê? Por que é um aposto? Um aposto é um termo acessório. E um acessório é aquilo que eu tiro a hora que eu quiser e a frase continua fazendo sentido, tá? A oração subordinada substantiva apositiva vai funcionar como um aposto, e esse aposto vai ser de tom explicativo. Então, um aposto explicativo, tá? É apenas um aposto que possui verbo, tá? Formando uma oração. Sempre aparece depois de dois pontos ou isolada por vírgulas. Então, se estiver isolada por vírgulas ou depois de dois pontos, oração subordinada positiva, sem problema, sem sofrer. Foi esta notícia que chegou. Ó, os dois pontos aqui, Genoveva morreu. Ó, foi essa notícia que chegou, é a minha oração principal, OP. Genoveva morreu, oração subordinada substantiva apositiva. Poderia trocar, inverter? Sim, poderia inverter, ó. Genoveva morreu. Foi essa notícia que chegou. Foi essa notícia que chegou, OP, oração principal. Genoveva morreu, oração subordinada substantiva apositiva. Note que tem uma vírgula aqui, isolada por vírgula. Note que tem dois pontos aqui, tá? Meu sonho que eles voltassem não se realizou. Oração subordinada substantiva apositiva. Meu sonho não se... Eu poderia falar meu sonho não se realizou. Não faria sentido? Mas nesse caso, né, eu joguei no meio dela, no meio dessa oração, da outra oração, né, a minha oração, no meio da minha oração principal, eu joguei a minha oração subordinada positiva. Genão e Gil Cleidson são ricos. Ó, mais uma vez eu tenho aqui oração principal. Um teve sorte, o outro se esforçou. Nesse caso, eu tenho uma oração principal e eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva apositiva e uma oração subordinada substantiva apositiva. Então, se você se perguntarem, por exemplo, uma frase como essa, para você classificar as orações, eu tenho uma oração principal, uma subordinada substantiva positiva e outra subordinada substantiva positiva. Recapitulando, como eu gosto de fazer sempre, repetir sempre, oração subordinada substantiva apositiva, né, funciona como aposto e é isolada por dois pontos ou por vírgula, tá bom? Então, bota no seu coração. Gente, essa matéria, ela não é difícil. Ela é muito estrutural. Então, isso mais isso é isso. Dois pontos e vírgula apositiva, tá? E vocês vão ver mais à frente como tudo é muito técnico, tá? Então, a gente vai estar vendo aí.